No silêncio que antecede a madrugada, quando o mundo parece suspenso entre o sonho e a realidade, há um nome que ecoa há milênios: Lilith. Ela não nasceu para viver na luz, nem para caminhar na sombra. Lilith nasceu para existir entre mundos, no espaço onde repousam as histórias proibidas, as palavras esquecidas e a primeira centelha da verdadeira liberdade. Antes do medo, antes da escuridão, antes de qualquer mitologia que tentasse aprisioná-la, Lilith já era ser livre, ser inteira, ser imutável. E é por isso que seu nome atravessou civilizações, religiões, reinos e séculos. Não como uma figura de terror, mas como um sussurro poderoso, que lembra a humanidade onde começou a primeira rebeldia. Não nas trevas, mas no desejo de ser mais. A história mais antiga de Lilith não começa com medo, começa com criação. Em textos que antecedem os próprios livros sagrados, ela surge no mesmo momento que o primeiro homem. Não antes, não depois, mas juntos, criados da mesma matéria, da mesma poeira, da mesma essência. Isso a tornava diferente. Igual em origem, igual em força, igual em propósito. Enquanto histórias posteriores colocariam o feminino como derivado, os mitos mais antigos diziam o contrário. Lilith não veio de ninguém. Ela veio do mesmo instante cósmico que tudo. Talvez por isso seu nome carregue o peso da noite. Lilith era a parte esquecida da criação, não subordinada, não nascida da costela, não moldada para obedecer. Ela era a primeira mulher, aquela que não pediu permissão para existir. A rebelião de Lilith não nasceu do ódio, nasceu do simples desejo de ser tratada como igual. Ela não aceitava ordens silenciosas, nem papéis predeterminados, nem hierarquias que não faziam parte da criação original. Nos textos mais antigos, ela reclama de algo simples, o direito de existir na mesma altura. Alguns dizem que sua rebeldia foi vista como insolência. Outros dizem que ela apenas pediu igualdade. Mas há uma verdade que atravessa todas as versões. Lilith recusou-se a se curvar. E naquele momento, ela fez algo que ninguém ousava. Abandonou o lugar onde nasceu. Não por orgulho, não por arrogância, mas porque sentiu que, para ser inteira, precisava estar onde ninguém tentasse quebrá-la. Lilith escolheu a própria liberdade, e essa escolha ecoaria para sempre. Quando Lilith deixou o mundo onde foi criada, ela caminhou em direção ao deserto. Não um deserto físico, mas um lugar entre mundos, um espaço sem fronteiras, onde espíritos antigos vagavam, onde as primeiras palavras foram escritas no vento, onde a noite tinha vida própria. Ali, o silêncio era profundo. Ali, a lua parecia segui-la. Ali, ela descobriu algo que nenhum outro ser tinha encontrado antes: a própria identidade. No deserto, Lilith não era esposa, não era serva, não era sombra. Era apenas Lilith. E conforme caminhava, a noite a reconhecia. Estrelas pareciam mover-se ao seu redor. O vento cantava seu nome. Dizem que foi ali que ela encontrou poder, não concedido, não herdado, mas despertado. Lilith não fugiu. Lilith ascendeu. No coração da noite, Lilith encontrou aquilo que dormia desde o começo dos tempos. As forças ancestrais. Os ventos que carregavam memórias. Os espíritos que caminhavam antes da luz. As entidades que não pertenciam a nenhuma religião, porque nasceram antes de todas elas. Essas forças não a temiam. Pelo contrário, reconheceram nela algo familiar. A liberdade. A recusa em ser moldada. A chama antiga que só existe em seres que carregam seu próprio destino. Lilith não se ajoelhou diante de nenhuma dessas forças, e nenhuma delas tentou dominá-la. Ali, pela primeira vez, o feminino foi visto como igual ao primordial. E então elas lhe ensinaram o que só a noite sabia, como ouvir o silêncio, como caminhar sem deixar passos, como acender luz nas sombras, como existir sem pedir espaço. Nesse encontro, Lilith deixou de ser criação e tornou-se consciência. Ela renasceu. Depois de atravessar o deserto entre mundos e de conversar com forças mais antigas que qualquer mito, Lilith encontrou aquilo que procurava desde o início: a si mesma. O que nasceu ali não foi um monstro, não foi uma sombra, não foi uma ameaça. O que nasceu
foi a primeira mulher livre. Ela não pertencia mais a nenhuma criação, não seguia mais nenhum destino imposto, não representava mais nenhum papel. Lilith era um ser completo, inteiro, consciente, uma figura que caminhava com a noite não por obrigação, mas porque ela mesma se tornara parte da noite. Naquele instante, Lilith não era a ausência de luz. Ela era a luz que a escuridão reconhece. E é por isso que tantas culturas posteriores tentaram apagá-la. Porque um ser que não pode ser controlado sempre será reescrito como ameaça. Mas sua verdadeira história permanece. Lilith foi a primeira a escolher liberdade, mesmo que o preço disso fosse caminhar sozinha. Com o passar dos séculos, as histórias sobre Lilith se espalharam pelo mundo, mas cada cultura enxergou nela algo diferente. Para os povos da antiga Mesopotâmia, Lilith era um espírito que caminhava com o vento, um ser associado às tempestades, à liberdade e aos mistérios noturnos. Nos contos hebraicos medievais, ela surge como a primeira mulher, aquela que recusou submissão. E essa recusa a tornou símbolo, não de maldade, mas de insubordinação contra papéis rígidos. Na tradição babilônica, seu nome aparece ligado ao deserto e à noite, lugares onde apenas seres fortes sobrevivem. Na demonologia cristã posterior, tentaram transformá-la em figura sombria, porque nenhuma narrativa controlada tolera uma mulher que decide os próprios caminhos. Mas na visão mística moderna, Lilith volta como o que sempre foi, um símbolo do feminino ancestral, da força interior, da liberdade que ninguém concede, apenas se descobre. No coração das histórias sobre Lilith, há um símbolo silencioso, profundo, e quase sempre ignorado. O símbolo da independência. Ela não representa escuridão. Representa escolha. Ela não simboliza rebelião contra o divino, mas rebelião contra papéis impostos. Lilith é a lembrança de que toda alma tem direito a existir inteira, sem ser moldada por expectativas alheias. Por isso seu nome atravessa séculos, porque todas as culturas criam formas de aprisionar, e todas precisam de figuras que rompam as grades invisíveis. Lilith não fugiu da criação. Ela recusou o destino que tentaram dar a ela. E essa recusa se tornou tão poderosa que seu nome continua vivo, mesmo quando tantos tentaram apagá-lo. Lilith não tem apenas uma forma, ela nunca teve. Dependendo da época, da cultura ou da intenção de quem contava a história, ela assumia uma nova face. Alguns a viam como espírito do vento, outros como guardiã da noite. Alguns a temiam por sua força, outros a admiravam por sua coragem. Mas todas essas versões têm um ponto em comum: Lilith nunca foi submissa. E é por isso que, até hoje, ela é recontada de formas tão diferentes. Porque cada geração projeta nela o que mais teme, ou o que mais deseja. Em algumas tradições ela é sábia, em outras protetora, em outras perigosa. Lilith tem muitas faces, porque toda mulher livre tem muitas formas de existir. Lilith não é um mito sobre escuridão, é um mito sobre despertar. Ela é a primeira mulher a olhar para o mundo e dizer: eu decido quem sou. E essa decisão ecoou por milênios. Por isso seu nome atravessou livros, culturas e eras. Não porque era temida, mas porque era impossível apagá-la. Se você chegou até aqui, carrega agora um pouco da história dela. E lembre-se, esta é apenas uma das faces de Lilith. As tradições antigas falam também de outra Lilith, a Dama da Noite, aquela que dança com as sombras. E de uma terceira Lilith, a mãe da magia antiga, a guardiã dos mistérios que vieram antes do tempo. E nós vamos explorar todas elas, uma noite de cada vez. Se esta jornada falou com você, deixe seu like. Isso ajuda este canal a alcançar mais buscadores de histórias antigas. Comente qual parte da jornada de Lilith mais te tocou. Eu leio cada mensagem. E se quiser as outras versões dessa lenda, a Lilith da Noite e a Lilith da Magia, escreva aqui embaixo: quero as outras faces. Inscreva-se no canal. Ainda temos muitas histórias para atravessar juntos.